Glória a Deus. Queridos, às vezes a gente tem umas situações que vêm da garganta, mas eu poderia muito bem sentar ali e ficar o tempo do louvor inteirinho. Falei, eu não vou cantar para guardar a minha voz, mas não tem. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, amém, queridos? E eu cantei mesmo, e agora, mas eu crer que a palavra de Deus vai ministrar o teu coração profundamente, amém, queridos? Quero ministrar nessa noite, quero dar uma sequência naquilo que já comecei a semana passada. Falamos sobre vida, os dois tipos de vida que temos, né? A vida bio, que é a vida natural, e a vida zoe, que é a vida de Deus. E nessa noite eu coloquei como título assim, satisfação. Satisfação. Muitas pessoas, se não todas, buscam na sua vida uma satisfação. E eu posso dizer para vocês, queridos, que a gente pode até ter um tipo de satisfação que ela envolve aquilo que é bio, que a pessoa tem uma satisfação na sua vida, que acha que é uma coisa que pode preencher, mas a gente tem uma satisfação zoe. Qual que você quer para a sua vida? Uma satisfação bio, naturalzinha assim, ou você quer uma satisfação de Deus, da vida de Deus? Porque, às vezes, que nós achamos que estamos experimentando algo, eu estou tão satisfeito, e aquilo não é uma satisfação, porque, olha, do dicionário, né? Do dicionário satisfação, se você procurar no Google, uma das definições dele diz assim, é o ato ou efeito de satisfazer-se, um contentamento, prazer advindo da realização do que se espera e do que se deseja. A satisfação é a sensação de estar feliz e de que suas necessidades ou desejos foram atendidos. Quantos já passaram momentos de satisfação? Pouquinho. Quantos desejam uma satisfação? Nessa noite quero falar ao teu coração, queridos, que talvez muita satisfação que nós buscamos, envolvendo isso que o dicionário diz, um prazer advindo de uma realização, uma espera, quem sabe ele nunca vai chegar na tua vida. Porque uma satisfação que é natural, queridos, talvez o seu trabalho, aquilo que você faz, dia após dia, ele não vai alcançar aquilo que a sua mente deseja ou pensa que é uma satisfação total. Mas eu quero nessa noite trazer ao nosso coração, ao meu e ao teu coração, querido, o que é uma satisfação, o que a Bíblia diz do que é uma satisfação. Porque Deus deseja que nós sejamos satisfeitos, e há um só lugar de ser satisfeito, é na sua presença. É por isso, querido, que hoje, nessa noite, todos nós, você pode cantar, porque se olhou uma letra de um cântico e cantar, mas declarar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, na realidade pode ser que não seja o teu coração. Porque desejar Deus mais do que tudo, queridos, é negar o meu eu, é negar a minha satisfação bio, que eu acho que é, para mim entrar numa satisfação dele, que é sobrenatural, que a minha mente não alcança. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? E o texto que nós lemos a semana passada, uma parte dele, eu quero só citar aqui, comentar um pouquinho, Colossenses capítulo 3, verso 1, ele diz assim que, uma vez que vocês ressuscitaram por uma nova vida com Cristo, mantenham seus olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Então aqui a ênfase que tem há uma nova vida, vocês que ressuscitaram, falei bastante semana passada, nós que ressuscitamos por uma nova vida que existe em Cristo, que não está condicionada apenas a bio, que eu nasci cresci, estou aqui agora, por toda a biologia, porque a gente sabe que as plantas também são da bio, os animais, todos têm uma natureza de criação. Mas, queridos, o que a Bíblia está dizendo, Paulo falando aos Colossenses, olha, vocês que ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, é muito mais preciosa e vai além daquilo que é algo natural. Amém, gente? E eu quero declarar isso, que a gente precisa colocar nossa mente, que o apóstolo Paulo fala que a gente precisa renovar nossa mente.
A gente precisa transformar a nossa mente para buscar aquilo que é eterno, não olhar naquilo que é passageiro. Porque Deus quer trazer satisfação ao teu coração, querido. Deus quer trazer satisfação. E você sabe que muitas vezes, se você não está, até no seu trabalho, nas coisas naturais, ela não tem uma satisfação, porque existe uma exigência terrena. Mas a gente pode fazer coisas tão simples, terrena, seja no teu trabalho, seja na tua família, seja no teu ministério, mas que se tem o aval de Deus, e Deus pediu para fazer, aquela satisfação vai ser completa no teu coração. Porque é uma questão de a gente entender qual satisfação, o que é de fato a satisfação que Deus tem para nós. Amém, gente? É uma mudança de mente. Nós vamos ter a nossa mudança de mente no Senhor. Então, há uma nova vida de Cristo para nós. Há o Zoe de Deus. Fala para o teu irmão, meu irmão, tem o Zoe de Deus. Aleluia. Coloquei também a semana passada, né, que na vida bio, a gente coloca a satisfação onde alcança do que lhe é natural. A vida Zoe, a gente coloca a satisfação onde alcança do que é espiritual. No natural, queridos, no natural, dificilmente, algumas pessoas podem alcançar um nível de satisfação, mas no espiritual, se eu estou diante do Senhor, Ele me satisfaz. A minha satisfação é completa porque eu estou nele. Lembra que nós falamos hoje? Cântico que nós cantamos, Senhor, eu não sou mais meu. A minha vida foi entregue. Senhor, eu estou tão satisfeito. Quem é satisfeito no Senhor, queridos? A graça dele nos basta. Ele declarou isso para Paulo. Paulo, você está querendo o quê? Minha graça te basta, porque o meu poder, ele vai te aperfeiçoar naquilo que é tua fraqueza. Naturalmente falando, queridos, quem acha que a tua satisfação vai ser numa fraqueza? Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, naquilo que eu sou fraco e eu deposito diante do Senhor, Ele faz que daquilo, Ele falou, olha, agora entra no meu gozo e eu vou te satisfazer. Você não vai precisar disso. Você não vai precisar dessas atitudes que você está achando que vai ter satisfação, porque eu sou a tua satisfação. Eu te satisfaço por completo, amém, gente? Amém? Nós somos satisfeitos no Senhor, queridos. Nós vivemos, presta atenção, eu vou andar em alguns aspectos aqui. Nós vivemos em tempos, queridos. Os tempos que nós vivemos é tempos que nós somos. Duas palavrinhas que nós podemos exercitar aqui. Nós podemos ser influenciados ou nós podemos influenciar. Essa é uma grande chave de parte de liderança. Ser líder é aquele que influencia. Então nós podemos ser influenciados ou nós podemos influenciar as pessoas. E para isso, em cada área que nós temos, existe uma missão ou existe uma omissão. É completamente diferente, queridos. Uma missão que nós temos de uma omissão. Agora presta atenção. A missão, ela nos traz vida. A omissão, ela nos traz morte. Nós somos desafiados nessa hora a sermos satisfeitos no Senhor. Por isso, querido, que a nossa vida, no tempo que nós vivemos, que se chama hoje, na maranata de Deus, Senhor, vem sobre nós. Nós queremos o teu reino, aquilo que é eterno. Amém, queridos? Aquilo que é celestial, aquilo que é espiritual. E no reino de Deus, eu preciso ser uma influência e não ser influenciado. Pergunta para o teu irmão, meu irmão, você está sendo uma influência ou você está sendo influenciado? É fácil, querido, ser influenciado. Dependendo do ambiente que você está, com as pessoas que você está e com aquilo que está ali no momento, você pode ser influenciado. Mas o Deus que nós entregamos a nossa vida, Ele traz sobre nós uma perspectiva e uma nova vida que nós precisamos influenciar as pessoas. Amém, gente? Quantos têm uma missão em Deus?
Queridos, a nossa missão é falar do Evangelho, pregar o Evangelho, fazer discípulos para Ele. Agora presta atenção, o que nós mais fazemos. O que nós mais fazemos é uma palavra que parece missão, mas não é. O que nós mais fazemos é uma omissão. Porque quando é para nós testemunharmos do amor de Deus, nós o negamos. Quando é para falar das maravilhas do Senhor, pastor, mas quando que nós negamos? Quando que nós fazemos? Querido, a palavra de Deus diz assim, que o de Deus, o dele é o sim, sim, e o não, não. O que passar disso é uma procedência maligna. Queridos, quantas negociações nós fazemos? Sim ou não? Quantas vezes nós negociamos? Aquilo que é para a gente falar a verdade, a gente se omite. Nós precisamos saber muito bem quem nós queremos, querido. Se a palavra de Deus está no nosso coração, o ambiente que nós estivermos, nós temos que falar, olha, não é assim que eu creio. As nossas faculdades estão sendo bombardeadas. Há uma estatística que umas pessoas falam, dizem que muitas vezes jovens de igreja, cristãos, que entram em faculdades, e não tem aquela consistência dentro da sua casa, de familiar, nem de igreja, muitos jovens têm se perdido, porque eles estão entrando num sistema onde o sistema tem engolido. Porque se não tem gravado no coração a palavra, as pessoas estão sendo muito influenciadas neste tempo. Precisamos orar pelos jovens, querido. Precisamos orar pelas faculdades. Porque as pessoas estão atingindo a mente. E se nós não temos a palavra de Deus, querido, quando se fala dessa linha de... Dá só um exemplo. Se fala de uma linha de aborto, o que se pensa sobre isso? Se a pessoa ficar pensando muito tempo, já foi, porque a palavra de Deus para nós é tão clara. Sim ou não, gente? A palavra de Deus é clara. Então, eu estou tendo uma missão de trazer vida, ou eu estou tendo uma omissão de falar, não sei, quem sabe. Não é dessa forma. Estou usando só um exemplo, mas a gente pode ver várias situações que nós estamos vivendo no dia a dia. Da gente ter a missão no coração de falar, não, eu creio no que Deus falou e eu vou me apegar na sua palavra. Isso envolve para essa noite. Se eu tenho fé para que Deus venha me curar, porque a sua palavra diz isso, ou se eu, não sei. Não, querido, temos que me firmar. E entender que Ele continua sendo Deus. Amém, gente? Que nós possamos ser levados nessa hora a ser homens e mulheres que influenciam por aquilo que temos recebido da parte de Deus. E não sermos influenciados de forma alguma. Amém? Voltando a falar sobre esse ponto de satisfação, queridos. O que a palavra de Deus me diz, o que a vida com Deus me diz sobre satisfação. Salmo, capítulo 1. É um dos textos que muitos de nós conhecemos. Você já falou com alguém, você já ouviu direto. Mas olha a profundidade do que a palavra de Deus diz. Aonde eu posso saber daquilo que eu sou influência, ou daquilo que eu sou influenciado, daquilo que é uma missão para mim, e daquilo que é uma omissão. Porque convém mais, queridos, se eu estou satisfazendo o coração de Deus. A Bíblia fala, se nós agradarmos ao coração, agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. A maior satisfação diz, que de saber que você está no centro da vontade de Deus e que Deus derrama a bênção sobre você. E eu posso te dizer, queridos, você não precisa nem se esforçar tanto. Porque aonde você está, se você se abre para o Senhor, se você coloca a sua vida no altar de Deus, vai acontecer. Milagres vão vir. E você fala, Senhor, eu nem mereço. Quem já fez essa oração? Senhor, eu não mereço. Mas o que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, é algo tremendo. Mesmo passando por lutas, queridos. Porque é no momento da luta. É no momento das batalhas. É que eu vou provar muito mais do Senhor e ser satisfeito nele.
Porque no Senhor eu vou encontrar um lugar de paz. E paz, o maior símbolo de paz que tem, querido, é quando as coisas estão tudo em turbulência, parece que está tudo errado. Parece que está, né? E naquele lugar eu falo, Senhor, parece que está tudo desabando aí. Mas eu não consigo me desesperar, eu não consigo entrar porque há algo no meu interior que me move. E eu estou tão descansado no Senhor. Em paz eu me deito e eu pego no sono, porque somente o Senhor me faz repousar em segurança. Amém, gente? Nós vamos encontrar este lugar em Deus. E é por isso que essa Zoe de Deus, ela vem sobre nós. Salmo capítulo 1, verso de 1 a 6, olha o que diz a palavra. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, ele medita dia e noite. É como uma árvore que é plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios, eles não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunhão dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Queridos, há uma chave na contramão. Feliz é aquele que não segue conselho de ímpios. Influência. Se eu quero influenciar, querido, a primeira coisa, o meu manual e aquilo que tem que estar nos meus ouvidos, na minha mente, em tudo, é a palavra de Deus. Se alguém vem com um conselho que vai contra, eu já preciso ter um filtro no meu ouvido. E a palavra de Deus fala, porque feliz é aquele que não segue conselho de ímpios. É aquele que não imita a conduta de pecadores. O salmista está falando exatamente aquilo que Paulo falou aos romanos. Não vos conformeis com este mundo. Não entre na forma deles. Mas deixe a sua mente ser renovada e transformada. Queridos, não tem como você entender essas coisas, eu entender essas coisas, num âmbito natural. Por isso que a fé tem que entrar em ação. Por isso que a fé na palavra de Deus tem que me mover. Mais uma vez, chega para o teu irmão, meu irmão, tem fé aí. Tem fé ou diminuiu aí, queridos? Tem ou não? Fé é certeza. Fé é convicção, queridos. E o texto diz, olha, e não se assenta na roda de zombadores. Quantos têm sentado em rodas assim para conversar e têm sido conversas tão abençoadas? Quem tem tido momentos como esse? Você senta com pessoas que você vai falar e fala da palavra. Tem momentos que você fala da vida, o que Deus tem feito, o que Deus vai fazer, projetos. Quem tem feito isso? Alguns. Quem não tem feito isso? Bem sincero, gente. Se quem levantou a mão fez, os outros não fizeram. Então, pelo menos, levanta a mão para falar, eu desejo fazer isso. Também não quer. Então, tá bom. Seja à vontade, né? Fique à vontade. Fica sozinho. Fica não, querido. O Senhor falou para viver. Tira o solitário e coloca numa família. Querido, mas como é gostoso e precioso você sentar e você ter substância na palavra, de conversar do que Deus tem feito e projetos daquilo que Deus fará. Porque o homem natural não faz isso. O homem natural, eu sei que nós temos preocupações, mas o homem natural está pensando a semana inteira dele o que ele tem que fazer.
pressionado com as coisas. Eu tenho que vender, eu tenho que fazer, eu tenho que... Porque a gente é muito influenciado por isso. Porque você ouve um vendedor do teu lado falar que ele tem que projetar, que ele tem que fazer, que tem que fazer. Queridos, não estou falando, todo mundo tem que trabalhar. Todos têm que fazer. Mas, queridos, quando eu vou para a palavra de Deus, e eu falo, Senhor, eu submeto o meu trabalho, em primeiro lugar ao Senhor. Senhor, dirige os meus passos. Conduz, Senhor, o que eu devo fazer. Abençoa, Senhor, os meus clientes. Abençoa. Quando eu coloco em primeiro lugar essas coisas, querido, o Senhor vai mover. O Senhor vai direcionar. Quantos estão comigo nisso, amém? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12. 2 Coríntios 2, 12. Diz assim: e nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isso, nós não empregamos palavras vindas de uma sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo, queridos? Ele falou, olha, nós recebemos o Espírito de Deus que traz vida zoe sobre nós. Perdão, 1 Coríntios, querido, eu falei segundo? Vocês estão procurando, então deixa eu ler de novo, senão você nem prestar atenção, né? 1 Coríntios, então, 2, 12. Todo mundo achou? Então vamos ler de novo. Presta atenção agora, então. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas de uma sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Nós recebemos o Espírito de Deus, agora presta atenção. Porque, queridos, o homem natural, que diz respeito a este homem natural. O homem natural, a palavra grega para natural, é traduzida como psuchikos, né, que fala assim, no grego. Essa é a palavra grega, e significa, de acordo com Strong, ou que faz parte da respiração, que tem a natureza e característica daquilo que respira, o principal da vida animal, o que os seres humanos têm em comum com os animais, governado pela respiração, a natureza sensual, com sua dependência dos desejos e das paixões. A grosso modo, queridos,
da gente falar sobre isso. O homem natural, ele é dependente das suas paixões e dos seus desejos. O que Paulo está falando da igreja, o que Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele fala, nós temos algo superior a isso. Nós recebemos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se revela no espírito do homem. Quem é espiritual vai discernir as coisas, amém, gente? Dá para entender isso? O homem natural não consegue entender. Paulo fala, para o homem natural, as coisas de Deus lhe são loucuras, porque ele não consegue entender. Pastor, mas tem isso na igreja? Olhamos de um certo ponto, querido. O homem natural é aquele que tem essa bio, que aqui significa até os animais, a respiração e tal. O homem natural é aquele que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O homem natural. Mas Paulo está falando aqui, olha, eu e vocês, nós temos recebido o Espírito de Deus. Tudo certo, gente? Temos recebido o Espírito de Deus sobre nós. E agora, a partir dessa vida que nós temos, nós passamos a viver uma vida com Deus. Agora, existe uma terceira, um outro ponto que está ali. Existe um homem carnal. Diga assim comigo, carnal. O homem carnal é aquele que recebeu o Espírito de Deus, caminhou com a sua vida diante do Senhor, mas aos poucos foi permitindo que a carnalidade entrava. Aos poucos, não foi vivendo a vida do Espírito, e ele se tornou algo carnal. Olha a definição que Kenneth Hagin, no seu livro Crescendo Espiritualmente, ele fala sobre isso, queridos. Ele diz assim, olha, o homem natural, ele é aquele que ainda não passou da morte para a vida, não nasceu de novo, não foi recriado, nunca se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, o homem carnal é uma nova criatura, pois ele nasceu de novo, mas jamais ele se desenvolveu e nem cresceu. A triste verdade é que o homem carnal, ele pode ficar nessa condição durante toda a sua vida. Talvez nunca passe da etapa da primeira infância na sua condição de nova criatura. Ele é governado pelo seu corpo, pelos sentidos e não pelo seu espírito. Agora, o homem espiritual é aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. Seu espírito conquistou o domínio sobre seus processos intelectuais e conseguiu o controle sobre o seu corpo, sobre os seus sentidos físicos. Deus o governa por meio da sua palavra. O que nós podemos encontrar no nosso meio? Podemos encontrar no nosso meio homens que são naturais. Nasceu de uma prática e ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Se há alguém nessa noite aqui que possa se dobrar diante do Senhor, quem querer com o coração e confessa com os lábios, recebendo Jesus como Salvador da sua vida, passa daquilo que é natural para viver naquilo que é espiritual. Agora, o que pode haver muito no nosso meio, e nós vamos orar para que isso realmente seja quebrado, é que nós podemos ter muito homens, no sentido homem e mulher, carnais. O que é? Teve uma experiência, mas não buscou mais, por um tempo parou, não desenvolveu mais a sua vida espiritual. Quantos conseguem entender isso? A Bíblia trata isso de homens, um homem carnal, que a sua carnalidade ainda está chamando a atenção. Mas nós podemos ter também, diante disso, o homem espiritual, aquele que desenvolveu os aspectos divinos, e na qual tem essa satisfação no Senhor. E a satisfação no Senhor se torna completa na vida dele.
Amém, gente? Natural, carnal e espiritual. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, aqui capítulo 2, verso 12, que nós lemos, diz: o homem natural, ele não aceita as verdades de Deus. É por isso que nós precisamos de muita graça. Por que ele não aceita, queridos? Porque não houve um novo nascimento sobre a sua vida. É por isso que quando você vai falar com um parente teu que não conhece Jesus, quando você vai falar com um amigo no seu trabalho, ele não tem, porque ele não discerne essas coisas. Por isso que nós precisamos, querido, como homens e mulheres espirituais, vai pregar para alguém no seu trabalho, vida de oração. O Espírito Santo convence, porque é o Espírito que convence, amém, gente? Porque para eles, o que nós vivemos, se vivemos em Deus, é loucura. Vocês são loucos. Dízimo, o que é isso? Vocês são loucos. Aquele dízimo, está na palavra, é obediência. Não é uma ideia de homem, é uma ideia de honra que o Senhor estabeleceu. Mas para muitos é loucura. Vai dar dinheiro para pastor? Tem os seus excessos, em tudo tem as suas deturpações. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus que anda em santidade, vive uma vida espiritual, amém, queridos? O homem natural que nós pregamos, não. Agora presta atenção, que no nosso meio, se há ainda, e se começa a ter homens e mulheres carnais, nós precisamos voltar. Porque o Espírito de Deus quer fazer algo tremendo, querido. E o que Paulo diz é que um homem de Deus, uma mulher de Deus que é espiritual, ele pode avaliar todas as coisas. E ele de ninguém ele é discernido. Aonde estivermos, queridos, isso vai envolver a nossa missão, isso vai envolver o nosso testemunho, isso vai envolver a nossa vida de influência nas pessoas. Vai ter momentos que você vai falar, olha, essa pessoa é natural, não está entendendo. Então é melhor eu vou parar de falar e eu vou orar só. Até que haja uma verdade no coração. Agora, queridos, para homens e mulheres carnais, o negócio é mais sério. Porque já conheceu a verdade. E nós precisamos confrontar na verdade. E é nesse ponto que a missão que nós temos, o que o Senhor Deus fala para nós? O Senhor Jesus falou, olha, vai atrás das ovelhas perdidas, não é assim? Se está perdida, porque estava no caminho. Querido, nós precisamos olhar para aqueles que o Senhor tem. Quem sabe na tua célula. Quem sabe hoje você olha, puxa, a pessoa não veio porque tem que ter essa preocupação conosco. Porque neste momento, eu não posso ser omisso. Eu preciso ter uma missão de restaurar, de resgatar, de orar, de abençoar. Quando estão entendendo, queridos? Eu não posso ser omisso, eu faço parte do corpo. E nós estamos, eu não ouvi ela inteira, A pastora estava ouvindo mais a palavra hoje de manhã. Quantos acompanharam a palavra hoje de manhã lá da Ina, lá? O pastor lá de Portugal, brasileiro, mas está lá em Portugal ministrando. E eu peguei uma parte, a pastora testemunhando, queridos. O apóstolo Paulo, um homem tremendo da parte de Deus. Mas quem que pregou para ele? Quem que pregou? A primeira pregação que Paulo ouviu, era Saulo ainda, foi de Estevão. Quando ele estava as pessoas acusando ele injustamente, ele trouxe uma pregação. E Saulo vinha com perseguição. A Bíblia fala nesse texto que aqueles que estavam apedrejando Estevão colocaram as suas capas aos pés de Saulo, que consentia com aquilo. Mas Saulo ouviu a pregação. No caminho da estrada para Damasco, Jesus mesmo apareceu diante dele. Falou, Saulo, quem é? Falou, é Jesus a quem você está perseguindo. Mas não para aí, querido.
Estevão pregou, foi morto, Paulo consentiu, teve uma experiência com Jesus ali, mas o próprio Deus estabeleceu o quê? Foi atrás de Ananias. Ananias, vai até a rua tal, você vai encontrar Saulo assim, assim, é um vaso escolhido e você vai pregar. Ananias chegou, obedecendo a palavra, orou por Saulo, colocou a mão sobre o seu ombro e falou: irmão Saulo. Querida, só com temor e só por Deus. Homem natural e homem carnal, eu posso dizer, se tem um homem carnal ali, ele ia para matar Paulo. Ele estava espancando, ele matava pessoas, ele estava em busca. Mas um homem espiritual que ouve a voz de Deus, ele foi até lá, colocou a mão no ombro: irmão Saulo, o Senhor me enviou para que você redobre, recubra, né, a sua visão. Orou por ele, escamas caíram dos seus olhos. Ele se levantou, foi batizado no Espírito e saiu para uma missão. Quem foi Ananias? Parece que não se fala mais dele. Sim ou não? Não se fala mais. A única menção, porque Deus escolheu. A glória não é de homem, a glória é de Deus. Amém, queridos? Quem que Deus levanta depois? Barnabé, que vai atrás de Saulo. Ele estava talvez se perdendo, mas vai atrás. Deus quer usar, queridos. Deus quer ministrar, mas nós precisamos entender que nós temos uma missão diante daquele na qual nós temos a maior e melhor satisfação. Porque a nossa satisfação não é no natural, nem carnal. A nossa satisfação é no espiritual, que nos leva a levantar as mãos e poder declarar: Maranata, ora vem, Senhor. Porque eu te pergunto, queridos, se você é natural nessa noite, se Jesus voltar hoje, você fica. Se você é carnal, vivendo com seus desejos, numa vida de pecado, sem colocar, se Jesus voltar hoje, você fica. Mas se você é um homem espiritual que discerne o tempo, porque a palavra de Deus fala que nós precisamos orar, vigiar, porque Ele virá num dia que ninguém sabe, numa hora que ninguém espera, mas virá para buscar os seus, homens e mulheres espirituais, que discernem o reino, que discernem. Eu preciso, queridos, nessa hora me apropriar e saber o que eu tenho feito com a minha vida. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Estão entendendo? Porque a nossa vida diante de Deus precisa ter, querida, a nossa satisfação é o Senhor. O Senhor colocou, olha, feliz é aquele que não segue conselhos ímpios, não se assenta, não está envolvido nisso, mas a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita. Não há problema nenhum, queridos. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer fazer Ele quer que você seja, queridos, e como há uma satisfação, não se explica, se vive. Se eu sou homem espiritual, eu vou ter uma satisfação completa no Senhor. Ele me satisfaz por completo. Não é a Meres, como minha esposa, que me satisfaz por completo. Não é trabalho, não é o ministério que me satisfaz por completo. Quem me satisfaz é o Senhor. O Senhor precisa ser a satisfação da tua vida, querido.
Porque independente de onde você esteja, Ele vai satisfazer. Ele vai trazer o regozijo, a alegria. E nós iremos desfrutar de tudo que Ele tem. Tem pessoas que pensam que é por fazer que vem a satisfação. Não é. Mas eu sou satisfeito no Senhor, queridos. E a satisfação primeiro vem no Espírito. O Espírito vem no Espírito do homem. E o Espírito do homem, sendo cheio de Deus, ele vem para a nossa alma. E os nossos sentimentos, emoções são envolvidos com o Espírito de Deus. E assim o nosso corpo expressa uma satisfação que Deus dá. Por isso que nessa noite precisamos buscar dessa satisfação em Deus. E a pergunta para me encerrar nessa noite, para cada um de nós, diante dessas três linhas, natural, o homem carnal e o homem espiritual, de qual deles eu tenho alimentado? Qual deles eu tenho alimentado na minha vida? Porque aquilo que é natural, ele tem uma dependência dos seus desejos e das suas paixões. O homem carnal, ele até teve uma experiência de nova criatura, mas a triste verdade é que o homem carnal, ele pode ficar nessa condição de carnalidade durante toda a sua vida, achando que está vivendo para Deus, está vivendo, mas negociando a sua vida. Mas o homem espiritual é aquele que se desenvolveu em tudo aquilo que Deus tem. O Espírito o conquistou. Ele tem domínio nos processos. Deus o governa pela sua palavra. Somos conduzidos pela palavra, amém, queridos? E nós precisamos saber quem eu tenho alimentado. O homem espiritual, ele é fortalecido na palavra, na oração, na comunhão. Sabe, querido? E presta atenção. Talvez você não levantou a mão aquela hora porque não gosta. Eu não gosto que o pastor ficar falando pergunta, ficar levantando a mão, baixando, então eu já não levanto, tal. O teu coração que vai dizer isso, mas se você não tem esse lugar de ter comunhão com as pessoas, queridos, é nessa comunhão que você vai identificar quem é natural, quem é carnal e quem é espiritual. A satisfação, ela vai estar naquilo que a Bíblia diz para nós. Como é feliz aquele que não segue conselho de ímpios, não imita a conduta de pecadores e não se assenta na roda de zombadores. Pelo contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Por que medita, queridos? Porque todos os dias nós temos desafios. Se nós estamos meditando na palavra de Deus, a resposta vai vir da palavra. A resposta vai vir para os teus negócios. A resposta vai vir para a tua família. A resposta vai vir para a cura que Deus quer fazer na tua vida. A resposta vai vir para o teu casamento, para o seu futuro casamento, para o seu futuro emprego, pelo seu ministério. A resposta vai vir pela palavra de Deus. Mas o que eu tenho alimentado? Fique em pé comigo, queridos. Como está o meu espírito? Como está? Cada um vai responder para si, como que está a minha carne? A carne cogita das coisas da carne, mas o Espírito cogita das coisas do Espírito. A carne é inimiga, mas se eu estou fortalecendo o Espírito, eu vou subjugar a carne nessa hora. Feche seus olhos por um instante. Sei que está no nosso horário, mas canta esse cântico ao Senhor.
enquanto eles cantam, abre o teu coração para o Senhor. Faz uma análise da sua vida, como que está. O que você deseja fortalecer mais, é claro que eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos fortalecer o Espírito. Mas se há muita carnalidade, queridos, lembre-se de uma coisa, você pode viver a tua vida inteira na carnalidade, mas não vai desfrutar o que Deus tem. E você pode perder aquilo que Deus tem e perder a salvação. Mas aqueles que vivem no Espírito desfrutam de coisas tremendas, celestiais. Ore ao Senhor.